Olá, povo da ICM. Nós estamos aqui no 16 de janeiro, é o vídeo 2 de pensar a nossa existência enquanto comunidade de fé nesse cenário mundial e nacional que está se colocando, né? Eu tinha me comprometido com vocês no dia de hoje a gente falar um pouco da análise de conjuntura, que é uma expressão que hoje se utiliza com um espectro bem mais amplo, mas ali na década de 80, quando a gente estava nas lutas sociais por abertura política no Brasil e a gente estava se aliando a um pensamento de esquerda mundial na expectativa de construir bases mais justas de sociedade, era muito comum, era muito recorrente, e uma literatura que a gente tinha como obrigatória, o livrinho do Herbert de Souza, que é como se faz a análise de conjuntura. Eu vou deixar um link aqui nos comentários do vídeo para vocês poderem acessar esse material. Mas essa literatura, ela é fruto e testemunho do que nós chamamos um registro posteriori, né? O que o Betinho coloca aqui nesse livro é, na realidade, uma sistematização de um processo que já estava bem consolidado na organização das comunidades locais, né? E eu vou falar desse livro no contexto da conjuntura da semana. Nós estamos na segunda semana do atual presidente eleito e que marca, com certeza, um novo cenário na vida da gente no Brasil e também na perspectiva do Brasil em relação aos seus relacionamentos internacionais, né? Então nós temos aí, com 2 semanas de gestão, nós temos já vários elementos que apontam um estrangulamento muito grande dos direitos sociais estabelecidos na Constituição e uma radicalização na adoção dentro do Brasil dos critérios daquilo que se convencionou chamar neoliberalismo, né, econômico, que é de fato todos os interesses econômicos focados na especulação e no mercado financeiro e nos grandes enriquecimentos e aprofundamento das diferenças astronômicas entre os mais ricos e os mais pobres, né? Isso tende a se continuar, né? A ter uma continuidade mais radical, inclusive. E existe um mecanismo que aí entra o nosso interesse como comunidade de fé, que é o mecanismo social existente de manutenção daquilo que a gente está usando agora como servidão voluntária, né? Que é a manutenção das massas submetidas a esses interesses que, ao mesmo tempo, aplastam a ela mesma e comprometem a sua subsistência de vida, né? Nesse vídeo eu não vou comentar essa estratégia de governança que o atual governo adotou, que é utilizar as redes sociais para fomentar suas próprias políticas na linha do escândalo, né, das questões morais e enquanto isso, a todo vapor, um projeto econômico de entrega das principais riquezas nacionais e abertura radical do Brasil para a especulação do mercado financeiro, né? Quais são as consequências disso? Nós mesmos veremos, mas elas já são visíveis, porque é um processo que ele nunca, de fato, nunca foi contido, né? O que houve no Brasil nos últimos 15, 20 anos
é que se consolidou acesso a alguns direitos para a população em geral, e esse mecanismo deu possibilidade de algum fôlego de vida para quem é extremamente pobre, ou para quem está nas relações de trabalho mais exploradas. Agora não, agora quem é extremamente pobre está nas relações de mercado mais exploradas, essas pessoas, elas realmente fora do foco do interesse de proteção. E é por isso que é importante estudar a análise de conjuntura, né? Interessante que na década de 80 a gente fazia uma transposição desses critérios de análise de conjuntura para ir até o texto bíblico e buscar inspiração para a fé e para a organização da vida que a gente tinha na época, como estratégias de solidariedade, organização de movimentos, luta por direitos, né? Tudo isso passava por um pré-requisito que é, toda vez que a gente se encontrava, o primeiro momento do encontro era um momento de análise de conjuntura. E essa análise de conjuntura, depois vocês dão uma olhada no material, ela sempre pensava aspectos fundamentais do que nós estamos vivendo para enxergar o entorno. Então, quais são os acontecimentos que a gente está percebendo, né? Então, agora nas últimas primeiras semanas, né, você tem esses acontecimentos que esses escândalos em cima das afirmações bombásticas da ministra dos Direitos Humanos. Você tem agora a publicação do decreto da posse do armamento. Então você tem acontecimentos, mas a gente não pode restringir, porque se a gente ficar só nesses acontecimentos que eles são intencionalmente produzidos por o atual governo para causar polêmica e celêmica social, não é que eles não são reais, eles são reais, eles têm consequências sociais reais, mas eles são fenômenos intencionalmente produzidos para manter o foco da discussão nesse assunto e com essa estratégia, ao mesmo tempo, botar em curso outros interesses dos acordões que o atual governo fez com o capital internacional, com os interesses do mercado financeiro. E então é muito importante, quando você pensa quais são os acontecimentos, que você consiga perceber a totalidade, ou pelo menos um número bem expressivo de situações que estão acontecendo, que estão disponíveis para você fazer a leitura da vida, né? E aí é muito importante que a gente saiba enunciar o que é que está acontecendo nas relações do cotidiano. E nas relações do cotidiano você tem situações muito claras sobre a proposta econômica que está em curso. Por exemplo, a proposta do salário mínimo, a proposta da Previdência que está em discussão, ou na vida da gente, né, por exemplo, quem é servidor dos estados, dos grandes estados no Brasil hoje, está certamente com salários sendo parcelados ou não pagos, e certamente estão tendo perdas salariais acumuladas ao longo dos últimos anos. Esses são acontecimentos concretos que afetam diretamente a vida da gente, que afetam diretamente as relações comerciais do entorno, que é importante você fazer esse levantamento, né? Esses acontecimentos, eles precisam ser localizados em uma leitura de cenários, né? Quais são os cenários que estão se colocando, né? E esses cenários então uma parte maior. Os acontecimentos é como se fosse assim, se pensar uma apresentação do teatro, né? Os acontecimentos são os mobiliários que você utiliza para entender a cena. O cenário é aquela visão global, e aí sempre no cenário você tem que lembrar que existe uma conjuntura local, uma conjuntura nacional e uma conjuntura internacional que está afetando e que está intervindo nessas questões, né? Também, na hora de você levantar os elementos para fazer a análise de conjuntura, você tem que pensar quais são os atores sociais, quais são não só as pessoas individuais, mas o que essas pessoas representam enquanto segmentos sociais que estão em relação. E, claro, os atores sociais possuem interesses diretos. Esses interesses a gente não pode organizá-los a partir esse cara é do bem, esse cara é do mal. Não.
Os interesses você sempre organiza em função da sua objetividade. Por que esse ator social está nesse lugar? O que está afetando a sua viabilidade como sujeito? Quais são os seus interesses primeiros de subsistência nessas relações de força? E aí não existe bem e mal, existe assim, os atores agindo, e claro, os atores poderosos, quem detém as relações de força, a sua ação sempre tem o risco do aplastamento dos pequenos. Nós, que somos geralmente pequenos e temos interesses muito básicos, como subsistência, trabalho, nós temos, na correlação de força, muito menos capacidade de aplastamento do outro. Então, quando você for fazer o levantamento dos agentes e seus interesses e organizá-los por interesse, você tem que pensar muito assim, menos em bem e mal, e mais assim, quem tem o poder de aplastamento do outro, porque a medição de força sempre é desigual, né? Como as forças binárias, né? No binário sempre um é mais poderoso e aplasta o outro na sua potência significativa. Bom, aí você vai para a articulação disso tudo em tentativas de análise, em tentativa de leituras. O que é legal na análise de conjuntura é que qualquer um de nós pode fazer uma análise de conjuntura e interpretar. O problema é que não existe a análise correta, existem possibilidades. A análise de conjuntura sempre é o seguinte: vamos enxergar aonde está para discutir o que nós vamos fazer. Era por isso que na década de 80 a análise de conjuntura era preparatória de uma reunião. Então você precisava discutir como é que a gente vai se organizar para resistir a essa onda que está vindo aí de matança de pessoas, e nós da comunidade LGBT somos foco preferencial dessa gente que está querendo a vida e os corpos de muitos outros seus supostos inimigos, né? Então, nós da comunidade LGBT estamos nesse cenário de sermos os que seremos atacados. Então, a análise de conjuntura é um exercício prévio, anterior à avaliação de o que faremos, como faremos. Você pode fazer análise de conjuntura na comunidade de fé de um contexto bíblico associado a um contexto da realidade. Isso a gente fazia muito, que é quase o que se chama leitura popular da Bíblia, porque você aplica essas categorias ao texto bíblico, enuncia os personagens do texto bíblico e correlaciona isso às tensões e ao próprio contexto que você está vivendo na vida de hoje, né? Isso é a principal potência da leitura bíblica quando feita em comunidade, a partir de todos em conjunto, né? E por que a gente faz isso? Para tomada de decisão. A gente não faz isso porque tem alguém que sabe fazer análise de conjuntura e aí eu sei tomar uma decisão a partir desta análise de conjuntura que fulano ou ciclano fez. Mas é óbvio, para fazer análise de conjuntura eu tenho que estar escutando as opiniões de gente que tem maior domínio sobre determinadas áreas do conhecimento. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é: a única estratégia realmente válida e que vai nos ajudar a nos unir, a viver comunidade e vencer todos os pontos que vão se apontando e se apresentando contra a nossa subsistência como vida, como pessoa, é nós fazermos a disciplina do estudo sobre o que está sendo dito sobre as coisas, conseguir organizar isso nessa estratégia de análise de conjuntura e direcionar isso para o foco daquilo que é importante a gente avaliar como estratégia nossa como comunidade, né? No nosso próximo encontro eu vou fazer uma leitura bíblica utilizando essas categorias e já trazendo os elementos de análise que estão disponíveis, que a gente pode utilizar como recurso para compreender o cenário de vida que está rolando aí na nossa vida cotidiana e poder saber resistir com inteligência e criatividade. Vamos junto, somos Comunidade CM.